Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Lembrando que epístola é uma carta. E essa carta, a segunda carta, Paulo escreveu e destinou ao seu filho na fé, Timóteo. Diz o título, se a sua Bíblia é versão atualizada, o apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. Então, o homem, o ser humano, o homem de Deus, melhor dizendo, a mulher de Deus, de repente, pode acontecer de ser abandonado, abandonada pelos homens, pelas pessoas, sim, pode acontecer, mas nunca será abandonado por Deus. Então nós vamos até aprender nesta mensagem que por esse motivo a nossa fé, a nossa confiança devem estar em Deus. De repente, alguém pode dizer assim, mas Deus não usa pessoas para nos ajudar, para nos abençoar. Sim, Deus ele usa, ele pode usar uma pessoa para nos ajudar, para nos abençoar, mas a nossa fé, a nossa confiança não devem estar em homens, e sim em Deus, no Senhor. Então diz o seguinte o texto sagrado, capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então note aqui que Paulo, ele cita nome de pessoas, de homens, que até um dia estavam com ele, só que esses homens, essas pessoas, cada uma delas foram para um devido lugar. E ali Paulo, ele fala que somente Lucas, o médico, o que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos, ele era companheiro de Paulo nas missões, somente ele estava com Paulo. E as outras pessoas, cada uma delas tomou rumo. E por esse motivo, o homem de Deus que se encontrava preso, ele se sentia sozinho. Continuando a leitura da palavra, versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me
muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Esse homem aqui que Paulo cita, chamado Alexandre, ele havia se desviado do evangelho, da palavra da verdade. Infelizmente, esse homem, ele quis prejudicar o apóstolo Paulo. E por esse motivo, Paulo diz, o Senhor pague segundo as suas obras. E nós sabemos que o que o homem, o ser humano, ele semear, ele ceifará. Ou seja, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. De repente você diz, fulano é no meu trabalho, no meu serviço, na minha vizinhança, em algum lugar, ele está querendo me prejudicar, está fazendo mal para mim, está falando mal de mim. Coloque nas mãos de Deus. Jesus nos ensinou a abençoarmos, a orarmos pelo bem daqueles que nos perseguem. E essas pessoas vão prestar contas com Deus das suas devidas ações. Continuando a leitura da palavra, versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, Paulo está falando para Timóteo o seguinte, guarda aí desse homem aí, o Alexandre, o latoeiro, porque ele resistiu às nossas palavras, ou seja, ele resistiu, ele não concorda com o evangelho verdadeiro, com o evangelho genuíno, porque, lembrando, ele havia se desviado da verdade e ele estava, esse Alexandre, o latoeiro, pregando um evangelho adulterado, vamos dizer assim, sabe? Não estava pregando a verdadeira palavra de Deus. Então, nós devemos nos guardar, no caso, de tudo aquilo que não é de Deus. Então, se vem palavras para nós, de repente um evangelho adulterado, vamos dizer assim, sabe? Coisas que não convém, nós devemos nos guardar, até mesmo das coisas do mundo, porque até mesmo no versículo 10, que Paulo fala acerca de Demas, que ele amou, no caso, o presente século e abandonou Paulo, ele estava com Paulo, fazia a obra de Deus com Paulo, mas infelizmente ele se entregou às coisas do mundo e deixou o evangelho, ou seja, ele priorizou o mundo, não quis saber mais das coisas de Deus e também se desviou do evangelho, se desviou do caminho da verdade. Então nós devemos guardar a nossa fé, a nossa vida espiritual, para que não sejamos contaminados e para que assim a gente não se afaste dos caminhos do Senhor. Continuando, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Então Paulo aqui desabafa para Timóteo, na minha primeira defesa,
Pois lembrando que Paulo estava preso, não porque ele havia cometido alguma maldade, não porque ele havia cometido mal, mas Paulo estava preso por pregar o evangelho, por pregar a palavra da verdade, a palavra verdadeira. Então, por esse motivo, infelizmente, o homem de Deus, ele havia sido preso. E ali, na sua primeira defesa, ou seja, quando foram fazer aquela audiência, no caso, e levaram Paulo, não apareceu ninguém ao favor de Paulo. E por esse motivo ele diz que ele foi abandonado pelos homens, pelos companheiros dele, até mesmo de missão, que um dia pregaram o evangelho junto com ele. Então, lembrando, pode acontecer que eu e você sejamos abandonados pelos homens, por pessoas. De repente você diz: pastor, sabe, eu olho para um lado, eu olho para o outro e não encontro ninguém. E a minha condição não está fácil, não está favorável. Eu estou passando uma luta, eu estou passando uma aflição e não encontro nenhuma pessoa que me estenda a mão. Entenda, muitas vezes o próprio Deus, ele permite isso. E por que Deus permite que a gente seja abandonado por homens, por pessoas, para que a nossa confiança não esteja nas pessoas, para que, infelizmente, a gente não deposite a nossa fé nos homens? Quantas são as pessoas que de repente diz: poxa, mas fulano me decepcionou, eu esperava que ele fosse fazer isso, fosse fazer aquilo por mim e não fez. E isso, pessoas cristãs, pessoas dentro da igreja. E porque o próprio Deus permitiu que a pessoa, que o cristão, que a cristã fosse decepcionada, para que a sua fé não se apoie em homens, para que ele e ela não esteja apoiado nas pessoas. Porque quando nós contamos com as pessoas, e se Deus permitir, no caso, que essas pessoas elas venham nos ajudar em tudo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos apoiar nos homens e vamos deixar de nos apoiar em Deus. E na realidade, nós devemos nos apoiar em Deus. A nossa fé, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Então, por esse motivo, Deus permite, para que assim, sabe, cada vez mais, a nossa confiança ela esteja em quem tem que estar, que é Deus, no Senhor. Então, que a sua fé, a sua confiança, ela esteja em Deus. Lembrando, Deus pode usar pessoas para nos ajudar, para nos abençoar, pode, mas não é porque Deus permitiu que fulano, que ciclano nos ajude, nos abençoa, que a gente venha colocar a nossa fé nessa pessoa, que a gente venha se apoiar nessa pessoa. Não, fulano ajudou, Beltrano ajudou, mas foi Deus que permitiu. E a nossa confiança
tem que estar sempre nele e não em homens. Porque os homens decepcionam, assim como Paulo foi decepcionado por pessoas que estavam com ele. Mas Deus não decepcionou o seu servo. Olha só o que está escrito no versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Tá vendo? Os homens não estavam na audiência de Paulo naquele momento. E o leão, falando figuradamente, né, Satanás, os homens, eles queriam devorar Paulo, mas Deus não permitiu. O homem, o ser humano, sabe, aqueles que poderiam, sabe, estar ali em defesa de Paulo, não estavam, não teve problema, porque Deus estava, e Deus naquele momento ali libertou Paulo da boca do leão. Ou seja, não sei qual adversidade, qual luta, qual tribulação você está passando, você está vivendo. De repente, pessoas podem ter virado as costas para você, mas não importa. O que importa é que Deus está contigo, Deus vai te livrar da boca do leão, Deus vai dar vitória para você nessa adversidade, nessa luta que você está passando, que você está vivendo, em nome de Jesus. Tome posse da vitória. E para a gente finalizar, verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui, depois que Paulo viu que Deus o livrou da boca do leão, que Deus guardou, protegeu ali, embora ele havia sido abandonado pelos homens, ele teve uma experiência com Deus, e para ele já não importava, porque ele sabia que Deus iria o livrar de toda obra maligna. Então declaro também isso na sua vida, que Deus vai te livrar de toda obra maligna, de toda obra de Satanás, em nome de Jesus. Amém? Então, que a nossa fé, a nossa confiança a cada dia mais venha estar em Deus. Que nós não venhamos nos apoiar em homens, mas que a gente se apoie no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e que a sua confiança, a sua fé não esteja em homens, mas esteja em Deus. Lembrando, Deus pode usar pessoas, sim, pode, mas a nossa fé tem que estar em Deus, o nosso Criador. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos, entre em oração. Nosso Deus Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa direção, por esta palavra. Meu Deus, que o Senhor venha nos ensinar cada dia a confiarmos mais e mais no Senhor, a nos apoiarmos em Ti, meu Deus, porque sabemos que o homem, o ser humano, ele decepciona, ele falha, ele abandona, mas o Senhor não abandona, o Senhor não falha, o Senhor não traz decepção, não. Então, meu Pai, que a cada dia possamos nos apoiar em Ti
e que assim como o Senhor libertou teu servo Paulo da boca do leão, que o Senhor venha libertar esse homem, essa mulher da boca do leão, que o Senhor, meu Pai, venha trazer a vitória para ele, para ela, nessa luta, nessa adversidade que ela está passando, que ela está vivendo. Meu Deus, de repente esta pessoa, ela olha para os lados e ela se enxerga, humanamente falando, sozinha, Senhor. De repente todos viraram as costas, meu Pai, mas nós sabemos que não, Senhor, pois o Senhor não nos abandona e os seus olhos se encontram em todo lugar, os seus olhos passeiam por toda a terra, Pai. Então, em um nome de Jesus, honra a fé desse homem, honra a fé dessa mulher, meu Pai, e que ela veja o sobrenatural, que ela veja o impossível, que ela veja o livramento que ela precisa, em nome de Jesus Cristo. Assim pautamos a nossa fé na sua palavra, Pai, em nome de Jesus, da vitória, a resposta, o livramento para o seu povo, para a sua igreja, Pai. Que o seu nome, meu Deus, seja glorificado na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, escreva aí nos seus comentários, e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Paz!